beleza, galera? Aqui quem fala é o Ice e hoje eu trago pra vocês outro vídeo explicativo no canal. Eu gostei muito de fazer o último vídeo contando um pouquinho sobre o lance do redesign de Pig, e então eu decidi continuar fazendo isso. Então, o que é esse vídeo agora? Bem, como você sabe, eu jogo o Pig já faz quase... Na verdade, acho que comecei a gravar Pig lá em outubro do ano passado, mas eu nunca parei realmente pra contar a história do jogo Pig. Nunca parei pra contar o que se passa, o que acontece na história do jogo. Então, eu decidi fazer esse vídeo pra poder contar o que está se passando na história. É basicamente um resumo do que está acontecendo até agora, do que a gente tem até agora de Pig, desde o início da história até o capítulo que a gente tem. Porém, hoje eu vou focar só no Book 1. O foco hoje vai ser o Book 1, porque o Book 2 ainda tem umas partes faltando e eu preciso pesquisar mais um pouquinho sobre o Book 2 para eu poder conseguir uma história completa. Conseguir a história completa pra vocês. Não exatamente completa, é o que a gente tem até agora, porque a gente tá na metade do Book 2, como vocês sabem. O último vídeo foi o vídeo eu falando sobre o Book 2, o último capítulo que lançou. Então, bora... Se vocês continuarem gostando desse tipo de vídeo, vai lá, dá suporte, deixa o like. Eu tento fazer coisas diferentes no meu canal, além só de gameplay e animações, pra dar uma variada no canal, sabe? Mas enfim, hora da história. A nossa história começa antes mesmo do primeiro capítulo. Antes existia um casal chamado Senhor e Senhora P. Eles eram um casal basicamente rico. Eles tinham de tudo, até mesmo um parque de diversões, um helicóptero para se deslocar pelas cidades e muitas outras coisas. Só que, infelizmente, a Senhora P acabou adoecendo, e foi uma doença que no momento não possuía uma cura. Então o Sr. P, ele gastou vários cientistas, vários médicos, vários suportes para poder ajudar a sua esposa, e no meio disso ele acabou conhecendo a Bunny, o que parecia ser uma simples enfermeira. Então, ele ficou fazendo vários testes com várias outras ficou criando poções para ver qual delas seria uma cura correta para o que aconteceu com a sua amada. E, inclusive, uma família de porcos se ofereceu para poder ajudar a curar, a ajudar na sua pesquisa. Só que... Então, a família tinha os três membros: a filha, o pai e a mãe. O filho estava em casa, porque ele estava com medo de ir. Só que depois de algum tempo, essa tal suposta cura que ele deveria ter criado, na verdade, criou uma espécie de infecção zumbi. Esses infectados tinham as características de sempre carregarem alguma arma na mão e eles terem olhos pretos brilhantes. Boa parte deles, pelo menos. Vendo o que está acontecendo, o Mr. P ficou em choque e ele tentou recrutar mais pessoas para ver se conseguiam a cura. Mas, mesmo assim, isso gerou uma enorme catástrofe. A cidade já estava infectada. O horror já estava causado. Todo o desastre aconteceu. E é aí
que é justamente o começo da história do nosso personagem. O nosso personagem aparentemente é uma espécie de detetive policial que estava num trabalho de procurar uma criança desaparecida. Sim, a mesma criança que se recusou a ajudar o Mr. P na sua pesquisa, o George Pig. E, chegando no local, nós nos deparamos com um som de porco e nós acabamos sendo atingidos por algo pela cabeça e desmaiamos. E nós acordamos dentro da casa. E aí é que o jogo começa, que a gente tem que sair da casa e evitar o monstro. E o monstro é justamente a Pig, a filha da família. Escapando, nosso personagem pergunta o que no mundo aconteceu e volta para a estação policial para poder reportar tudo o que ele presenciou. Voltando para a estação policial, o nosso personagem recebe a informação que o local já está em perigo, e todos os pessoal já está todo infectado. E quem está o monstro desse mapa é a mãe da família dos Pigs. Então você e seu colega, o Dog, eles saem juntos do station para poder sobreviver à infecção. E eles, e no meio disso eles têm uma conversa. Não é muito interessante, eles simplesmente jogam um papo fora, mas eles ainda têm que descobrir aonde eles vão e o que eles precisam fazer. Depois de sair do station, eles passaram alguns tempo dirigindo. Só que de repente o combustível que o carro tinha acabou. E eles acabaram sendo cercados pelos infectados. Então eles tiveram que entrar na galeria para poder arranjar um jeito de escapar da infecção. E dentro da galeria está o pai da família dos Pigs. Lá dentro da galeria não mostra muita coisa, na verdade. Os primeiros capítulos dessa história não mostram tanta coisa assim, nem tem tanto bilhete. Sim, a história do Pig é contada tanto pela história em si, pela gameplay, quanto por alguns bilhetes que estão espalhados pelo mapa. Inclusive Dog até menciona que lembra de alguma coisa sobre essas pessoas, mas não lembra direito o que são. Mas então, depois de sair da galeria, eles ainda se perguntam o que vão fazer e eles ficam discutindo o que eles podem fazer, porque afinal o mundo já está um caos e eles não têm para onde ir, o que fazer. Então o Dog decide ir para um velho acampamento que ele tinha. E a gente vai para lá. Se passam 10 semanas depois dos últimos acontecimentos. E o nosso personagem estão na floresta, tentando se abrigar. Mas infelizmente eles decidem dormir. Porém nosso personagem logo acorda com o Dog bebendo algo. Escutando o barulho dele sendo forçado a beber algo. Isso nos assusta. E quando a gente acorda, o Dog foi infectado por não sabemos quem. E o Dog, ele não está sozinho, pois uma velha amiga o que eu suponho que seja uma amiga da Penny, que é a Pig, a primeira Pig, veio para poder veio junto para poder ajudar o Dog. E isso deu um grande trabalho para o nosso personagem. Porém, quando tudo parecia perdido, após escapar desse mapa, o nosso personagem se depara com um rádio no chão e tem alguém chamando na outra linha. Será essa uma esperança?
após algum tempo, o nosso personagem descobriu que quem estava no outro lado do rádio era o Mr. P. Ele não sabe ainda que o Mr. P foi quem causou a infecção, mas ele promete ajudar o Mr. P a resgatar sua amiga na escola. A escola, pelo jeito, já estava infectada. Você pode ver vários bilhetes envolvidos dizendo que a Bunny estava tentando se esconder em algum lugar e ela acabou ficando presa. Sim, a gente está indo salvar a enfermeira que ajudou o Mr. P no começo da história. E ela também nos ajuda durante o mapa. Ela vai estudando o Pig enquanto a gente vai abrindo o mapa pra ela. O mapa também tem uma inscrição de código que fala que a professora ela consegue se comunicar, mas não por palavras. Ela diz que se sente que não estivesse em controle das suas ações e que ela se sente muito estranha. É uma curiosidade, sim, pra ver como é que é ser infectado, pelo jeito. É uma coisa que o Milton adicionou só pra dizer como é ser um infectado. Aí está. Conseguindo sair do mapa, a gente se depara com o Mr. P. O Mr. P, ele nos agradece por ter ajudado a amiga dele a sair da escola. Porém, depois, nós não começamos a nos sentir muito bem. E por Bonnie ser enfermeira, ela já nos leva direto pro hospital. E nós entramos num pequeno estado de coma. Eu não diria coma, tipo... A gente ficou desacordado. Isso, a gente ficou desacordado por um tempo. No hospital, infelizmente, só surgiu mais problemas. Pois o doutor foi, de alguma forma não explicada, infectado pelo vírus, Pig. E, por causa disso, a Bunny nos acorda e nos fala que a gente tem que sair do hospital urgentemente. Durante o mapa, várias inscrições de experimentos que o Mr. P tá fazendo com poções ou coisa para poder achar uma espécie de possível cura para essa infecção aparecem pelo mapa. E isso acaba meio que abrindo a curiosidade do nosso personagem, entre aspas. Porém, não é demonstrado isso no jogo em si. Escapando desse mapa, nós vamos parar num heliporto. Porém, o helicóptero que estava lá já foi. Isso indica que o Mr. P, ele abandonou a gente. Então nós temos que encontrar uma outra rota para sair dessa parte da cidade, porque já era muito perigoso estar aí. Porém, antes da gente ir, a Bonnie ficou encarando um pequeno bilhete no chão. E o que dizia nesse bilhete era: é para o seu próprio bem, Mr. P. Após enfrentarem alguns pigs, eles acabaram chegando no metrô. O metrô ainda era um lugar perigoso, mas era o único local que tinha acesso para a cidade. E o que aconteceu aqui? Bem, a Bonnie, infelizmente, ela disse que ela precisava descansar. Então ela sentou perto do final do mapa só para ela poder descansar um pouquinho. E o nosso personagem teve que cuidar de literalmente um pig zumbi. Sim, a história diz que ele foi um dos primeiros pacientes do Mr. P. Um dos primeiros pessoas que tomaram a poção de infecção. E ele ficou ele ficou infectado durante um bom tempo, sem comer, sem beber, sem vida, realmente. E ele acabou realmente virando um zumbi. É isso que diz pelo menos os bilhetes. Enfim, abrindo o metrô, o personagem fala pra Bonnie pra ela vir junto. Mas
agora que vem um P da história. Mas a Bunny nos fala que ela bebeu uma das poções de teste do Mr. P. Ela bebeu de uma das dos testes, dos primeiros testes do Mr. P, e agora os efeitos estão começando e ela está se tornando uma infectada. Então ela nos fala para nós irmos sozinhos, pois ela não quer que ela nos veja infectada, porque ela não quer que vemos ela infectada. Então nós vamos embora e sem ela, depois de nos despedirmos. Agora o objetivo do nosso personagem é outro: encontrar e derrotar o Mr. P. Porque ele percebeu que ele tem alguma coisa a ver com esse lance todo da infecção. Então, depois de sair do metrô, ele foi para um parque de diversões com a temática do Mr. P. Que eu tinha falado na história que ele tem um parque temático dele. E o parque que acho que também é um lugar que está bem infectado. Tanto que tem até uma atração que é um ex-policial numa jaula. Pelo que dizem os bilhetes desse mapa, ele tem alguma relação com o Dog, que é o nosso parceiro. E também nesse mesmo mapa ele acaba começando a citar uma tal TSP. Mas isso o TSP só é importante no Book 2. Pra avisar. Ok. E nós, depois de abrir todo o mapa, nós acabamos entrando no que seria um armazém. Achando que o Mr. P estava lá dentro, nós acabamos encontrando algo melhor. Encontramos 2 sobreviventes, Pony e Zizi. No começo eles até nos confundem com um infectado, mas aí depois de aparecer um infectado atrás da gente, o Pony mostrou ser um cara útil e decidiu levar a gente. Aí eles decidiram levar o nosso personagem com eles até o seu abrigo. Nossos novos amigos nos levam nosso personagem até o abrigo deles. E eles pretendem manter a gente lá por a cidade ser um dos lugares mais perigosos de estar. A cidade é um dos locais onde tem 2 pigs ativos. Uma elefante, que pelo jeito era dona de uma empresa, e a avó. A avó também se ofereceu para poder tomar poção, e ela acabou também sendo infectada. Isso também diz um dos bilhetes que fica na loja dela, que ela queria ver o seu neto uma última vez. Então, esse mapa tem várias outras menções ao TSP, mas como eu já falei, isso só vai acontecer no Book 2. Depois de completar o mapa, a gente acaba tendo uma pequena conversa à la The Walking Dead com os nossos novos amigos. É porque, se você não entendeu a referência, em uma cena específica do Dark Dead, os personagens começam a falar o que eles eram antes da infecção. E nesse caso, o nosso personagem era simplesmente um policial que estava atrás de uma criança. O Pony, que é um dos sobreviventes, falou que ele estava sendo um ortopedista, um médico de olho, com o seu pai. E a Zizi estava treinando esgrima com as suas irmãs, que ambas também estão no Safe Place. E eles acabam escutando, eles acabam até perguntando pra gente quem era aquele tal Mr. P que a gente estava procurando. Só que aí enquanto a gente estava conversando, alguém estava vigiando a gente. E
o nosso personagem, junto de Zizi, vai até o local, vai até quem estava vigiando para checar quem era. O nosso personagem e a Zizi os seguiram até um shopping, que já parece que está tudo bem dentro dele. Isso é porque dentro dele havia um robô segurança. Esse segurança foi programado para interferir que invasores, ladrões e os infectados atacassem entrassem no local. Porém, existe uma pequena parte desse mapa que possui uma história bem triste. Durante o mapa, você pode perceber que tem um infectado se rastejando pelas ventilações. E ele não possui pernas. O que indica que nesse mapa, o que aconteceu foi que ela só estava querendo fazer algumas compras de boa nesse lugar. Então ele deve ter... O robô deve ter ativado por ter visto que ela estava infectada. Cortou as pernas dela e ela ficou rastejando pelas ventilações, tentando fugir dele. E ela está até agora tentando fugir desse robô. Os bilhetes falam bastante do que... disso. E também do que... de novo sobre o TSP. Mas enfim. Quando nós chegamos no final do mapa, nós descobrimos quem estava nos vigiando. Era o George Pig, a pessoa que nós estávamos procurando lá no começo da história, no capítulo 1. George até nos estranha, pergunta pra gente como nós o conhecemos. E a gente responde que nós estávamos procurando por ele depois que ele fugiu. E ele nos explica que ele foi visitar os pais e a irmã dele no hospital, mas eles pareciam estranhos. Então ele foi pra cidade pra ver sua avó, mas a avó também estava estranha. Então ele teve que se esconder no shopping pra poder sobreviver a essa infecção. E por sorte, nós juntos de Zizi, o encontramos. E depois disso, nós o levamos a Zizi leva o George para o Safe Place, o local, o abrigo. E lá nós vemos as irmãs da Zizi esperando por ela chegar. Foi uma espécie de mini comemoraçãozinha, mas essa comemoração não durou muito tempo, pois o Pony recebeu um sinal de helicóptero vindo de algum lugar desconhecido. E então, Zizi, o nosso personagem, e o Pony vão pra lá pra ver o que era esse sinal de helicóptero. Seguindo o sinal de helicóptero, eles acabam chegando no posto militar. Esse local já é um local que está bem dominado pela infecção. Tanto que os soldados saem da Terra para poder... Tanto que os soldados saem da Terra e estão infectados. E o que seria um suposto capitão também está infectado e ele está equipado com lança-chamas. Esse skin, ela foi basicamente baseada no Pyro, mas isso é só curiosidade. Não tem nada de importante, pois nesse mapa é um mapa que nos confirma, pois tem uma mensagem codificada que nos fala, que foi feita por um dos soldados, que nos fala assim: eu fui atacado por um deles, agora estou andando como um deles. É isso que diz a mensagem. E outras mensagens dizendo que o Mr. P queria evacuar a situação e que ele precisava de ajuda. A situação tá brava nesse mapa. Pois bem, ao abrir a porta final do mapa, nossos personagens estão preparados para enfrentar o Mr. P. Porém, uma pequena surpresa acontece. George Pig
ele acaba chegando no local. E os personagens até estranham porque ele estava ali, sendo que eles tinham deixado o George com as irmãs Zebra lá no Safe Place. O George fala que ele falou para as irmãs que ia brincar de pique-esconde e elas iam procurar. Então, enquanto elas não estavam olhando, ele saiu e ele veio pra cá pra ele poder ver quem o responsável pela infecção, as pessoas que machucou seus pais. Porém, ele acabou traindo muitos soldados. Isso acabou fazendo um problemão pros nossos personagens. Então, os nossos personagens tiveram que se separar. Pony e Zizi foram atrás de defender os personagens pra entrar. E o nosso protagonista e o George foram atrás do Mr. P. E de encontro com o Mr. P já estava bem destruído. Ele estava com uma aparência ciborgue. E ele fica falando coisas tipo: eu me tornei um desastre. O que eu fiz? Isso não era pra isso acontecer. Porém, quando nós interagimos com o Mr. P, ele acaba falando que nós não somos reais, que nós somos mortos, nós somos alucinações. E ele acaba fugindo da gente. E o nosso personagem e o George acabam seguindo ele. E aí então, nós temos o nosso encontro final com o Mr. P. Mr. P para de fugir de nós, para de estar com medo, e ele acaba decidindo que vai pra cima da gente, com uma arma ao invés de uma mão. Um braço, quer dizer. Mas enfim. E aí é o nosso último mapa, pelo menos do Book 1, que é a usina. É um lugar bem tecnológico e possui várias seções. É um dos mapas mais complicados. E os bilhetes que possuem nele são bilhetes que falam que pessoas que estavam tentando realmente ajudar o Mr. P, estavam tentando de tudo, mas eles não conseguiram. E isso acabou dando meio que uma intenção pro Mr. P, dando uma má fama pra ele, deixando ele meio que do mal. Mas ele não era a intenção dele. Ele só queria ajudar sua esposa. E acabou assim. Pois bem. Tanto que ele só para de atacar a gente depois que nós entregamos uma foto da esposa dele. No chão, ele até nos desculpa. Ele nos pede desculpa e nos explica que ele estava com medo que nós estivéssemos infectados. E foi por isso que ele nos deixou lá no hospital, no capítulo 6. George até nos oferece até tentar atacar ele. Mas o nosso personagem tem um coração puro e ele nos fala que se ele atacar, ele vai acabar igual a ele ou até pior. Aí então o jogo nos dá uma decisão. E nessa parte nós podemos escolher dois finais. E um deles é secreto. Você tem que fazer uma Paranauê pra conseguir esse último final. Mas enfim, o final ruim é não canônico, você simplesmente morre. O final bom acontece basicamente uma cutscene que aconteceria no final. É uma cutscene, só que parece que ela tá bem completa. Aí então eu vou lhe contar pra vocês a história do final verdadeiro. No final verdadeiro, o Mr. P, ele nos explica o que aconteceu lá no começo antes do Pig, antes do capítulo 1, e também acaba nos complementando do porquê ele fez as situações, aquelas coisas, e também falou porque complementa com a parte que ele fala que abandonou a gente. Nosso personagem entende e o Mr. P acaba deixando a gente, pois ele quer nos proteger, pois o local que a gente está não é mais seguro. Voltando para o lado de fora, Zizi e Pony estavam bem. Eles
eles estavam acabando de lutar contra o último infectado que estava lá. Ou talvez tenha mais infectados, eu não sei. Mas enfim. Mas eles acabam se perguntando, o que faremos agora? E o Jorge sugere que eles procurem a cura para toda essa infecção. E esse é o fim do Pig Book 1. Antes de acabar o vídeo, eu gostaria de fazer uma menção ao capítulo Distorted Memory, ou Memória Distorcida. Esse capítulo era para contar melhor a história do Jorge. É um capítulo bem sinistro, é um capítulo que com várias alucinações. O próprio Pig é uma alucinação e ele possui várias easter eggs e segredos sinistros, coisas que pelo jeito atormentam o Jorge. E quando você escapa desse mapa, nós vemos que o Jorge estava tentando ir atrás da sua irmã, mas infelizmente ele não conseguiu. Então ele acaba não se sentindo muito bem e você vê os olhos dele se tornando vermelho, mas na verdade tudo aquilo não se passava de apenas um sonho que ele esteve no capítulo do shopping. Esse foi um capítulo que foi lançado antes do capítulo final do Pig, o capítulo 15. Mas depois o Miniton deletou esse capítulo e a gente nunca mais pôde jogar ele. Pelo menos na versão dos 100 ainda é possível jogar. Eu acho que é possível. Esse foi o vídeo da história do Pig, pelo menos da parte do Book 1. Eu vou fazer o vídeo da parte do Book 2 semana que vem. Cara, esse vídeo me deu muito trabalho. Vocês não têm ideia. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal.